Bom dia, nós fazemos parte do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID. Estamos inseridos no subprojeto de língua inglesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nós estamos aqui com os nossos colegas e apresentadores, Arielle Gomes, Gabriel Pires, Júlia Nolasco e Juan Silva. E temos como os nossos orientadores os doutores e professores Adolfo Neto e Rogério Tigo. Nós estamos apresentando o nosso projeto de pesquisa intitulado Análise e Adaptação de Materiais Didáticos para o Ensino Bilíngue na Educação Infantil Pública, que é uma proposta à luz da pedagogia do letramento socio-interacional crítico. Nós queremos, primeiramente, agradecer ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, por todo o incentivo para a nossa formação como futuros docentes. A nossa apresentação ela segue um roteiro, onde nós iremos apresentar o objetivo, uma contextualização da nossa pesquisa, também iremos abordar as limitações da abordagem comunicativa, iremos falar sobre a pedagogia do letramento socio-interacional crítico, e iremos trazer também uma análise do livro didático. E, por fim, nós iremos trazer as nossas considerações finais acerca da nossa pesquisa. O objetivo do nosso trabalho é refletir sobre a realidade de uma escola bilíngue na educação infantil pública por meio da análise do material didático que é adotado por essa escola. E, com isso, nós iremos propor algumas adaptações do material didático à luz da pedagogia do letramento socio-interacional crítico, a LSC. O programa em que nós estamos inseridos, ele tem por objetivo, através da integração e da articulação dos saberes entre a universidade e entre a educação básica, repensar a docência e também repensar o papel do ensino de inglês na educação básica. A escola em que nós estamos acompanhando é uma escola bilíngue, um CIEP, que está localizado na região Maitá. E as crianças que nós estamos acompanhando são crianças da faixa etária de 4 a 5 anos de idade. Sendo assim, é um pré-1 do ensino infantil. Dando continuidade à contextualização, a gente percebeu ali no slide anterior que a escola em questão se identifica como uma escola bilíngue. Então, a gente achou relevante para a nossa pesquisa e para a apresentação trazer algumas das vertentes que definem bilinguismo e educação bilíngue. Dessa forma, começando ali pelo primeiro ponto, bilinguismo na perspectiva heteroglóssica, a gente entende o sujeito bilíngue se constituindo na imbricação de suas duas línguas. Isso significa que ele opera em um universo discursivo próprio, que não é nem o universo do falante monolíngue, como também do falante monolíngue da sua língua materna, no caso o português, como o universo do falante em L2, que no caso é o inglês. Ele vai agir num terceiro espaço. A gente passa por os diferentes tipos de educação bilíngue. Percebemos durante a pesquisa que não há um consenso do que é educação bilíngue no Brasil. Então, a gente trouxe para a apresentação e para a pesquisa o que mais se assemelha ao contexto do CIEP, que seria uma escola bilíngue com currículo adicional. Isso se tornou realidade ali na época da Copa do Mundo, onde foi criado o programa Rio Criança Global, e essa escola teve um aumento da carga horária para que o inglês fosse inserido no currículo, na grade curricular. A gente também percebe que o material didático que essa escola adotou é guiado pela abordagem CLIL, que seria aprendizado integrado de conteúdo e língua, que é uma abordagem educacional que tem um duplo enfoque, que é utilizar a língua adicional, tanto para aprender como para ensinar o conteúdo e a língua. Então, assim, isso trouxe questionamentos. O inglês é ensinado apenas como matéria ou também utilizado como língua de instrução? No caso do CIEP, o inglês é utilizado apenas como uma matéria. Ele não é usado além do horário ali da aula de inglês para instruir a matemática ou uma outra disciplina. A gente, então, achou relevante trazer o parecer da Prefeitura do Rio de Janeiro, que coloca alguns princípios que vão nortear
o ensino de línguas materna e adicional. Então, a gente trouxe aqui e vai listar os que fazem sentido também para a nossa apresentação e para a nossa pesquisa, sendo eles considerar a função e o uso social da língua adicional para o planejamento, considerando o assunto, o tema da aula, adotar uma perspectiva discursiva da língua, ou seja, que ela não seja só voltada para a aprendizagem de gramática e léxico, refletir o entendimento da natureza socio-interacional da aprendizagem, fazer com que o aluno se situe ali num ambiente num ambiente social, vendo as pessoas ao seu redor, vendo tudo que está ao seu redor, promovendo vivências e interações utilizando a língua adicional. E, por último, considerar igualmente importante os aspectos afetivos, cognitivos e culturais do processo de ensino-aprendizagem. Junto a isso, eu queria acrescentar que a gente entende a educação bilíngue também com um objetivo central de viabilizar diálogos entre conhecimentos e comportamentos construídos em culturas diferentes, que, por vezes, podem ser conflitantes. Então, a gente acha que instaurando um diálogo entre essas culturas é uma oportunidade de negociar, identificar e desestabilizar relações que não são equânimes, podendo construir relações mais igualitárias. Vamos falar então sobre o livro didático que é adotado por essa escola. Esse livro se chama Ginger's Tales Triangle, então é um dos 4 livros que compõem essa coleção. Ele foi lançado em 2021 pela editora Learning Factory. A gente entende, né, por uma análise teórica, que esse livro adota a abordagem comunicativa, mesmo que a autora não diga isso em nenhum momento, né, explicitamente ali no guia didático do livro. E aí cabe a gente mostrar aqui algumas das limitações da abordagem comunicativa que nos levam a propor as adaptações que nós entendemos serem necessárias. Então, a abordagem comunicativa começa no final da década de 70 e ela prevalece até hoje como uma abordagem hegemônica e sem apresentar nenhum indício de que ela vai ser substituída tão cedo no ensino de língua inglesa. A abordagem comunicativa pressupõe um foco na competência comunicativa da linguagem, então entendendo ali que a linguagem que a comunicação é o fim, né, o objetivo principal ali da linguagem, e a gente entende que na verdade é só um deles, e a instrumentalização da língua inglesa, então pensando a língua inglesa como uma ferramenta para alcançar determinados objetivos, operar em determinadas situações comunicativas. Com base especificamente nesse último ponto, a instrumentalização da língua inglesa, é importante pensar a sociedade atual na qual a gente vive. É uma sociedade globalizada, densamente semiotizada e marcada por desigualdades profundas. Essas desigualdades e todas essas outras características levam a língua inglesa, dentro dessa ótica neoliberal, a ser uma commodity, um bem simbólico valorizado, como coloca Moita Lopes, que vai permitir que esses falantes, esses usuários da língua, acessem ou destravem determinados espaços ou produtos. E aí o que a gente propõe com a pedagogia do letramento socio-interacional crítico é uma alternativa, né, a essa visão, né, estrutural e meramente comunicativa da língua, não sem negar o caráter utilitário, mas pensando também na construção, né, da cidadania de forma ética e protagonista através da língua inglesa. Então, permitindo que ali no universo, né, da educação, da aprendizagem da língua inglesa, questões ideológicas, culturais, identitárias não sejam deixadas de lado, porque nós consideramos, né, que essas questões não são negociáveis, elas precisam estar ali presentes nessa construção da cidadania. E aí, só para a gente finalizar essa parte, né, do LSC, a gente queria mostrar quais são os pilares, né, dessa pedagogia. Então, cada uma das letras ali tem uma razão de ser. A primeira, de letramento, surge da ideia de multiletramentos, pensando a multiculturalidade do mundo globalizado, um mundo que não é homogêneo, é diferente, marcado por conflitos, e também a multimodalidade da linguagem, pensando, então, que a linguagem possui diversas possibilidades de semioses, diversos modos de se expressar. A parte do S, do socio-interacionismo, vem da teoria socio-interacional de Vygotsky,
que vai pensar a linguagem e a aprendizagem a partir das interações dos indivíduos com o meio social. Então, nunca de forma individual e restrita no próprio indivíduo. E a criticidade, ao contrário do que propõe a abordagem comunicativa com o conceito de pensamento crítico, no LSC, a criticidade ela é entendida a partir da prática problematizadora. Então, entendendo que não há nada neutro, não há nada natural, que as realidades as realidades e os conhecimentos não são dados. Eles são construídos e podem e devem ser problematizados. Bom, agora a gente vai passar para a parte de análise do livro didático e a gente vai propor algumas soluções pensando na pedagogia do letramento socio-interacional crítico. E aqui a gente fez um recorte só da proposta por questões de tempo. E a gente começa falando um pouquinho sobre os objetivos dessa lição, que estão relacionados com o vocabulário de números e ouvir um áudio, né? Então, um texto. Aí a gente percebe que essa proposta se assemelha com a abordagem comunicativa quando a gente percebe que o texto é usado pelo texto, apenas como um pretexto para que se fale a língua, e não no nosso sentido de entender a língua como um sistema de construção de significados do discurso. A língua aí é apenas entendida como um meio de comunicação, uma ferramenta, como o Juan tinha comentado sobre a instrumentalização da língua inglesa, ela é entendida aí apenas como um meio para que se atinja o fim da comunicação. Bom, o segundo tópico que a gente vai abordar são sobre os language chunks, que estão aí nessa proposta, e eles denominam os termos e expressões que vão ser utilizados dentro de sala de aula, que se espera que os alunos já tenham conhecimento de aulas anteriores, e a linguagem que espera-se que eles vão usar, né, aprender e usar nessa aula em específico. E a crítica que a gente faz aqui é em relação ao fato de que essas expressões precisam ser usadas dessa exata forma, de uma forma engessada, sem oportunidade, sem possibilidade do aluno esgarçar esse conhecimento de acordo com o contexto que seja dado ali dentro de sala de aula. E com isso a gente consegue entender que o entendimento de aluno e professor dessa proposta se assemelha à abordagem comunicativa quando entende que os alunos são meros usuários da língua e receptores de conhecimento. Então, um certo conhecimento vai ser dado dentro de sala de aula e eles vão apenas reproduzir esse conhecimento sem poder, da forma como a gente entende no letramento socio-interacional crítico, ser usuário reflexivo do discurso, utilizar a língua com agência para que consiga, assim, ser um usuário do discurso. E, por último, a gente vai falar sobre os life skills, que um deles, né, da proposta dessa aula, é sobre o pensamento analítico. E, em momento nenhum da aula, vê-se que realmente há um trabalho com a criticidade, como a gente entende no letramento socio-interacional crítico, de permitir que os alunos tenham essa reflexão sobre a construção e reconstrução de significados. Então, assim como na abordagem comunicativa, a gente consegue entender que a criticidade é apenas uma adaptação ao contexto. Então, de forma semelhante ao que eu falei no tópico anterior, uma certa crítica, uma reflexão de forma neutra e que não abre possibilidade para reconstrução de significado vai ser dada, é uma coisa dada dentro de sala de aula, e os alunos precisam meramente se adaptar a esse contexto e conseguir reproduzir eles a partir do que foi dado dentro de sala de aula. A fim de concluir a nossa apresentação, a gente gostaria de falar esses 3 pontos. O primeiro, a escola acompanhada adota um material didático que a distancia das propostas do parecer número 01/2018, que foi aquele falado da Prefeitura do Rio de Janeiro. O material didático orienta-se por uma metodologia que não potencializa o uso social da língua adicional. Então, a gente viu bem na análise como isso podia ser melhor explorado.
O LSC promove uma formação social e crítica que possibilita a agência do cidadão no mundo globalizado. A gente entende que, usando o LSC, a gente não só aproximaria o trabalho nesse contexto do parecer da prefeitura, como a gente também acredita que isso seria muito benéfico para o âmbito educacional do ensino-aprendizagem de escolas bilíngue e educação bilíngue. É isso, gente. Muito obrigado por assistirem. E aqui estão as referências do nosso trabalho.